Você um bom dia, um dia na companhia do Senhor. Temos uns minutos preciosos e importantes aqui para estarmos juntos, e eu ressalto mais uma vez o quanto o dom de Deus diante de nós nos concede liberdade. E essa liberdade, ela tem tamanhos que se dilatam quando imaginamos que podemos usar e podemos imaginar com muita certeza que podemos usar os recursos que Deus nos deu com sabedoria. Nós estamos diante de que é a tecnologia, essa tecnologia de comunicação que Deus permitiu que a gente usasse isso. Eu fico feliz porque há essa possibilidade hoje. A entender o momento em que estamos vivendo, ele é significativamente mais desafiador do que entender qualquer outro momento. E eu ouso dizer que uma compreensão da vida no futuro, nós temos mais facilidade de olhar, pensar e ter uma compreensão do futuro do que temos no presente. O passado nem se fala. Podemos olhar para o passado e ter tempo para pensá-lo, ver e compreender o passado. O presente tem muito mais dificuldades. E uma dessas dificuldades é o óbvio, é que nós estamos ali e a gente também é objeto da análise, nós estamos imersos nesse momento e como cristãos, a compreensão do presente, a compreensão de tudo que está ao redor de nós é de fundamental importância. Fundamental importância. Nós atuamos no presente, nós proclamamos no presente, tomamos decisões presentes e nós construímos consequências, e uma boa parte delas terrivelmente duradouras pelas decisões que tomamos no presente. Então, essa palavra deve estar em destaque. Devemos compreender o presente para que decidamos nela. A compreensão do momento atual, desse seu momento, esse dia, que daqui a pouco vai começar a se encher de dinâmicas nas nossas atividades, ela é impossível de ser feita na sua integralidade sem o poder de Deus agindo para essa compreensão. Repito, a gente não consegue porque a gente é sujeito e objeto, e nós somos seres em constante mudança. Então, quando nós estamos vivendo a experiência da vida, seja uma grande alegria ou um luto, a chegada de alguém, a partida de alguém, uma inserção de mais novas técnicas de pensamento, um livro que se lê, um sermão, uma mudança de cidade, tudo isso nos afeta profundamente a visão e nem sempre afeta positivamente a visão. É por isso, e repito, precisamos de uma visão do lado de fora que nos dê uma solidez de compreensão, para que a gente proclame e seja sal e seja terra no tempo em que nos foi confiado. Eu poderia sintetizar tudo isso dizendo que nós desesperadamente precisamos de sabedoria. Sabedoria é um item essencial. E eu queria, neste momento, gastar um tempo com você, conversando e ouvindo o apóstolo Tiago a falar. Eu quero, e tenho dois objetivos nesse momento, nessa manhã. O primeiro é tirar desse texto de Tiago com você grandes lições que a Bíblia nos traz, as lições sobre esse saber e o andar com sabedoria na vida como item muito essencial. E outro é fazer esse exercício de leitura do texto. Isso é muito importante. Assim devemos fazer. E eu vou dizer para você por que que esse exercício de leitura do texto é tão importante para o que eu disse inicialmente. Porque não há desenvolvimento na fé sem haver um desenvolvimento da capacidade inspirada por Deus em compreender textos bíblicos. Não há reavivamento na fé sem haver uma nova força vital na compreensão do texto bíblico. E não há impacto no mundo movido pela fé sem que o texto bíblico entre em áreas da vida, da sociedade, do mundo, da família, onde ele ainda não entrou. Não há uma comunicação ampla com Deus sem que nós ouçamos dentro do texto bíblico. Portanto, examinar o texto bíblico é fazer crescer a nossa compreensão do mundo para que nós possamos agir sobre isso. Termino nessa introdução dizendo para você e chamando você a refletir sobre essa frase. Tudo que a gente usa para compreender outra coisa
O instrumento que nós usamos para compreender outra realidade, ele é sempre muito menor do que aquilo que a gente quis compreender. Por exemplo, num laboratório, alguém pode usar um microscópio para compreender uma célula. A célula, por menor que seja, traz mais informações, ela é mais rica, tem muito mais elementos, ela é mais dinâmica e, por que não dizer, mais bonita que o microscópio. O conhecimento científico sobre o microscópio, ele é muito menor, ele envolve trazer menos informação do que as células, onde aprendemos, aprendemos, aprendemos. Ou seja, repetindo, o instrumento que a gente usa para compreender, ele é sempre menor. Um outro exemplo seria um telescópio, que ao invés de ampliar o que é pequeno, ele traz para nós a compreensão de fato do que é grande e a gente vê pequeno sem isso. Essa, o telescópio, ele mostra as coisas como são, mas é óbvio que uma estrela mostrada por um telescópio, uma constelação, um sistema, uma galáxia, tem muito mais informações, é muito mais rico, muito mais vivo do que um próprio telescópio. É uma obra de engenharia fabulosa, um telescópio, obviamente, mas ele é feito para compreender uma realidade maior que a dele. O que você vê é mais complexo, mais rico, mais significativo e traz para você mais impacto do que seu óculos, que é um instrumento para visão e compreensão. As pessoas que estavam conversando com Jesus naquele episódio relatado no Evangelho de João, capítulo 5, elas tinham uma concepção invertida dessa realidade, porque eles acharam e viram Jesus pequeno e viram a Bíblia grande. E Jesus respondendo para eles disse: Vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna, mas elas estão falando de mim. Deus é maior que a Bíblia. Deus é maior que o texto. Deus é maior do que os nossos instrumentos de leitura. E nós conhecemos a Bíblia como grande exatamente pela grandeza daquilo que ela demonstra. Mas ao mesmo tempo, isso nos gera uma realidade que exige muita reflexão. Quanto menos compreendermos de Bíblia, menor fica a realidade que ela mostra. Portanto, o tamanho do nosso conhecimento sobre a existência é relativo ao quanto dominamos o instrumento que Deus nos deu para compreender todas as coisas. É pela Bíblia que o cristão enxerga o planeta, porque é a palavra de Deus dizendo tudo que há diante de nós e colocando nelas o real significado. Nunca saberemos o tamanho real das coisas, a importância real de tudo que vivemos, sejam experiências ou objetos na nossa mão, sem que a Bíblia entregue com precisão o que é aquilo. É por isso que, sem a palavra de Deus agindo no nosso coração, a gente acaba de ver por cinza o que de fato é colorido. E às vezes nós vemos como grande o que de fato é pequeno, ou o pior, vemos pequeno quando Deus falou que é grande. É sobre esse saber que a Bíblia coloca como elemento central, inclusive no livro. Por isso devemos, como crentes e remanescentes, e pensar na Bíblia na sua integralidade, o quanto a Bíblia fala sobre o saber e o saber do seu mundo. Estou com a Bíblia aberta aqui no livro de Tiago, capítulo 1, e gastaremos uns minutos aqui tirando algumas lições para a gente. Tiago, capítulo 1, e logo de cara, a gente pode passar aqui muito tempo sendo beneficiados por essa introdução. Veja, Tiago, assim ele se apresenta. Ele não deixa aqui muito claro, bem de cara, quem ele é. Nas informações históricas que desejamos ter de Tiago. Quem é esse Tiago? Porque Tiago, nesse primeiro século, é um nome muito comum. Muito comum. Tiago é como João e Maria hoje. Falar de Tiago tem muitos, muitos Tiagos. Mas aqui, a gente, por muito estudo e inferência, vai chegar a uma conclusão mais segura de que Tiago é irmão de Jesus. Veja, pensa você e eu numa maneira de se apresentar com autoridade, não só por orgulho, não é, mas o desejo que temos de sermos ouvidos. E a gente faz isso o tempo todo, se faz isso o tempo todo, quando se quer apresentar alguém e quer colocar na sua audiência um desejo maior para ouvi-lo, apresenta-se suas credenciais. Ele estudou isso, ele estudou por tanto tempo, ele já publicou aquilo, ele trabalhou com isso. A gente apresenta credenciais para que essa credibilidade mesmo gere mais atenção da audiência. Mas aqui ele diz assim, ó, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo,
E aí ele fala para a audiência: Tiago, Paulo, o apostolado todo, ele se apresenta pela mais alta patente que um cristão pode ter. A mais alta patente. Se Tiago tivesse falado, eu sou Tiago, me escute, e me escute porque eu sou irmão de Jesus, isso diminuiria e muito o que ele tem a dizer. Se ele e Paulo tivessem apresentado e falar que quem fala é Paulo, com os meus doutorados, Paulo que aprendeu aos pés de Gamaliel, Paulo que não recebeu a sobrenaturalidade do dom de línguas para falar uma outra língua, porque ele já tinha estudado e falado. Paulo não, ele fala Paulo, servo de Jesus Cristo. Aqui a palavra traduzida como servo, ela traz um contexto mais do tradutor, mas a palavra que está aqui é doulos. Doulos é escravo. Ele é propriedade de alguém. E a sua função primordial na vida é servir esse alguém que ele é dono. Ele não está falando que ele é um funcionário, ele não está falando que ele é um empregado. Ele está falando que ele serve, e essa é a identidade dele. Eu sou servo, é isso que Deus me fez. E essa identidade gera uma gigantesca autoridade, porque diante de quem está ouvindo, ele pode negar um argumento, ele pode refutar uma argumentação de fato, ele pode fechar o coração para alguma coisa, mas não se pode impedir um servo de servir ilimitadamente. Eu sou assim, pela minha conversão, ele diz. Paulo, servo, Tiago, servo de Jesus Cristo, as tribos que se encontram na dispersão, saudações. Aqui a gente já pode também imaginar, colocar na nossa mente o contexto que ele vai navegar. Ele vai navegar falando para pessoas, primeiro, que sofrem perseguições. Nós não estamos falando de um período fácil. Estamos falando de um século primitivo cheio de gigantescas dificuldades, do lado de dentro e do lado de fora da igreja, do reino de Deus. Nós estamos falando de pessoas que estão empobrecendo por causa dessa mensagem e pessoas que estão perdendo sua cidadania por causa dessa mensagem. Elas perdem e muito, estão perdendo muitos recursos e elementos que são facilitadores de uma vida dinâmica como era aqui. Isso é importante para a gente compreender, para saber para onde ele vai. Ele está falando de alguém que está em luta. Para alguém que está em luta, ele diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, vai produzir perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. O texto começa falando de um processo e ele vai caminhar te explicando qual o resultado que é. Então, qual é o processo? Fique feliz, porque você entrou numa parte da salvação que você precisa refletir. E Tiago apresenta esse aspecto da salvação. Salvação enquanto um processo. E nós usamos expressões para falar de salvação enquanto um processo, quando falamos de um processo de santificação, que é a cada segundo da vida. Deus está miraculosamente nos moldando a sua imagem. Todas as vezes que o confronto existe da voz do Espírito Santo falando para mim, e a resposta da minha vida a essa voz, isso exige necessariamente, para que aconteça a santificação, todo o tempo uma abordagem do espírito e uma resposta do coração. A santificação não é um processo automático. Acreditei, aceitei Jesus e agora ele vai automaticamente me aperfeiçoando. Não, todo o processo de aperfeiçoamento, toda transformação em cada área da vida exige de mim uma resposta em permissão para isso. Hoje você quer fazer algo diferente, quer parar de se entupir de açúcar. Você não vai parar no automático, o Espírito Santo vai te provocar a esse aperfeiçoamento. Eu preciso acrescentar no meu momento de devoção um pouco mais de páginas. Ele vai te provocar a isso. Há um traço na minha forma de comunicação que não mostra Cristo como deveria mostrar, porque eu aprendi a me comunicar de uma forma que atrapalha o Evangelho. Ele vai te provocar, ele expõe o seu defeito, expõe essa falha e fala: vamos, é necessário
para todo o processo de transformação e aperfeiçoamento, uma característica do Espírito gerando em nós para que possamos responder: mansidão. Não é possível que haja desenvolvimento do caráter sem mansidão. E a mansidão é exatamente isso. A mansidão não é apatia. A mansidão não é a ausência de uma resposta encorajada, de coragem para o planeta. Não, a mansidão é a sujeição que nós temos à superioridade de quem está falando conosco. E permitimos nesse momento que essa voz superior e bem intencionada nos conduza para onde ele quer. A palavra usada pelos autores bíblicos para mansidão, a palavra grega praus, praus é uma palavra que é usada comumente para um animal que permite ser domado. Há cavalos que são selvagens, eles vão continuar selvagens, então ele não pode ser utilizado. Agora, o cavalo praus, manso, é aquele que chega selvagem, mas sai útil. Isso é a expressão que se tem para a multidão e fala assim: olha, fique feliz, porque você passa, e fique alegre, porque você vai passar pela provação. Porque o objetivo desse processo de provação é que você seja no final perfeito, íntegro e em nada deficiente. Agora, coloque foco nessa palavra, deficiente. Você está me ouvindo? Está prestando atenção em mim? Deixa eu dizer uma coisa. Você consegue fazer uma lista das suas deficiências? Pensando assim, vou jogar isso já para essa minha quarta-feira da vida. Quais são as minhas deficiências? Eu citei algumas. Talvez a minha deficiência seja, assim, eu não sou uma pessoa que tem uma organização boa o suficiente para ser efetivo na obra, no crescimento do reino. Talvez a minha deficiência ainda seja uma forte inclinação, uma forte paixão a algo que sabota meu crescimento espiritual. Não sei, você deve estar fazendo uma lista, mas eu preciso dizer uma coisa sobre isso. Jamais você conhecerá a totalidade das suas deficiências. E é possível que tenhamos passado décadas vivendo sem ter noção do que de fato é o nosso ponto fraco. Não podemos, por nós mesmos, nos analisar e compreender essas deficiências. E aqui está a função da aprovação. A aprovação traz uma deficiência mascarada pelo contexto, mascarada por uma história, mascarada por um orgulho, e que a nossa capacidade de compreensão não é real, ela não tem eficiência para compreender isso, e a aprovação traz uma deficiência para a superfície. É óbvio, portanto, que tudo que Satanás não quer que aconteça na sua vida é uma aprovação. Por quê? Porque a aprovação te tornará consciente das suas falhas e fracassos e colocará aquilo que não estava ainda com tanta energia nas mãos de Deus, agora vai ser colocado. É por isso que Deus é o autor apresentado por Tiago aqui das provações. Fique feliz quando você vai ser provado, porque quando você for provado, alguma coisa que Deus não colocou na sua vida vai sair. E alguma coisa que Deus quer colocar na sua vida vai entrar. É, podemos pensar assim, eu posso afirmar, eu não tenho nenhuma dificuldade com honestidade. Eu sou uma pessoa honesta e íntegra. Isso não é tentação para mim. Aí a voz que vai surgir é, não é tentação para você porque você não foi tentado, só por isso. Não porque não é um ponto fraco. É porque você não trabalha, por exemplo, e não convive num contexto onde você tem oportunidades de fazer isso. Você não está juntando aquilo que é o egoísmo humano na necessidade e uma oferta fácil de algum pecado que resolva um problema que a nossa mente vai transformando em bom e legítimo. A aprovação nesse sentido é quando nós estamos expostos à nossa fraqueza. Eu posso dizer assim, a minha fé é firme, eu tenho uma frequência à igreja regular, eu gosto de cultos, mas essa fé ainda não foi testada em outros contextos. Como que é, como que a fé se manifesta quando o filho está doente? Como que a minha fidelidade se manifesta em uma necessidade? A aprovação vai produzir perseverança. Essa palavra é preciosa para a gente. Porque, vou começar um texto, sei que você vai completar aí. Aqui está a perseverança dos santos. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus e têm a fé em Jesus. Perseverança não é algo que a gente possa jogar fora.
Quando aparece perseverança numa definição daquele que estará em pé diante do Cordeiro, a gente tem que parar, porque ela é o bem precioso, ela entra numa definição do remanescente. Aqui está a perseverança dos santos. Isso é uma diferença colossal entre aquele que um dia esteve diante da palavra, que aceitou a palavra e foi fiel à palavra, porque nesse ponto as virgens são todas iguais. Nesse ponto, os servos com os talentos são todos iguais. A diferença deles não está no começo da parábola, a diferença está no final. Um recebeu um talento e perseverou em acrescentar valor a ele a ponto de dobrar no final da história. Um recebeu o talento e pode até ter tentado dobrar ou pensado em fazer isso, mas ele não teve nenhum tipo de insistência, ele pega em terra. Alguém ficou esperando o noivo, mas só conseguiu esperar o noivo para a hora que ela imaginava que o noivo vinha. Ela não tinha um combustível suficiente, um preparo suficiente para uma demora. Perseverança é a fé na demora. Perseverança é uma fé com longo alcance de tempo. Perseverança é um caminhar com tanque cheio. Perseverança é combustível. Muitos ouviram a mesma palavra que o perseverante ouviu, tiveram o coração tocado da mesma forma, derramaram as mesmas lágrimas, mas é uma fé de curto alcance. A provação enche o tanque espiritual, porque ela produz alguém que um dia ouviu falar da volta de Jesus e passaram anos, ele insiste em crer e organizar a vida segundo essa volta. Ele persevera. Alguém ouviu que a sua vida precisa de uma mudança e ele persevera nessa mudança. Ele fica, ele insiste. Alguém veio correndo e, pela sua capacidade física, chegou primeiro até a tumba. Olhou para a tumba, não viu nada lá, se maravilhou pela cena de uma tumba vazia e segundos depois foi embora. Chega um outro que tem menos capacidade física, Pedro corria menos que João. Olhou para a tumba, viu que ali há um aparente milagre, ficou um pouco e foi embora. Uma mulher veio até a tumba, olhou para a tumba e ficou lá. E foi ela que viu Cristo ressurreto. Ela permaneceu. A nossa aprovação, uma vez confirmada, produz perseverança. Mas a perseverança não é o ponto final. A perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos, íntegros e em nada deficientes. Atente para o que eu vou dizer e leve isso muito a sério. Quando o texto de Tiago fala a perseverança deve ser ter ação completa, ele está dizendo que a perseverança deve fazer o que perseverança faz, continuar até acabar. Mas quando se fala de ação completa para a gente também, neste tempo, essa palavra deve brilhar com mais força. E por que eu digo isso? Porque ação completa é o grande problema da Laodiceia. Ela é uma igreja que tem como característica a incompletude. És morno, você não se completa no aquecimento. Você ficou numa parte que ficou bom para você, mas não ficou bom para o Deus que você diz que adora. Ficou confortável pela sua perspectiva. A perseverança tem que ter ação completa. Eu sou a videira, vocês são os ramos. O objetivo é que você produza muito fruto. Portanto, quando você produz uma quantidade razoável de frutos, você não pode dizer que está bom, porque ficou bom para você. Mas o Senhor da videira quer que você produza mais fruto ainda. Então, a perseverança e todas as ações de Deus devem ter ação completa. E ele diz, para que você seja perfeito e íntegro, aqui eu vou para a terceira parte dessa nossa reflexão dessa manhã e a parte final. Perfeito e íntegro. Eu vou ousar, pela frase de Tiago, juntar essas duas palavras. Perfeição e integridade é dignidade. Perfeito, o que ele está dizendo aqui, não é uma ausência total de defeitos, não é impecabilidade, não é incorruptibilidade. Perfeição aqui, como é a expressão de todo o autor bíblico, é maturidade, é ser completo naquilo que você espera deste ponto. Vou dar um exemplo.
Esse exemplo é bobo e bom. Quando minha filha nasceu, eu quis saber como que ela estava. E eu estava lá no parto. Quando aquela criança nasceu, eu olhei para aquela criança, foi uma emoção enorme. E aí eu liguei, eu recebi o telefonema dos meus pais. Como que a criança... E a criança? Perfeita. Mas essa criança perfeita não tinha dentes, não tem cabelo, não anda, não fala, não se expressa direito, não tem musculatura suficiente e não tem autonomia para nenhuma necessidade fisiológica. Como que uma criança dessa é perfeita? Ela é tudo que se espera para um dia de vida. Eu não posso ter essa definição da minha filha hoje, com 12 anos de idade. Mas com 12 anos de idade, se alguém perguntar como que ela é? Perfeita. Mas ela não dirige, ela não é casada, ela não tem gestão financeira da própria vida, ela não produz o que outros produzem, mas ela é perfeita para 12 anos. É isso que a Bíblia diz sobre perfeição, é você ser completo, maduro daquilo que se espera de você neste ponto da vida. E aqui cabe uma pergunta: o quanto eu e você temos nos desenvolvido na fé, do dia em que a fé nos foi dada, em que nós tivemos um contato que a gente tem consciência com a palavra de Deus e hoje? Essa é uma pergunta muito importante. E eu vou colocar de um modelo mais direto e prática. O quanto de conhecimento bíblico você tem hoje, depois de 5, 10, 15, 20 anos que seja, 6 meses? E como que esse conhecimento que você tem da Bíblia está comparado ao estudo bíblico que você recebeu? Porque se o conhecimento que eu tenho de Deus e da Bíblia, da sua palavra, ele está do tamanho do estudo bíblico que eu recebi, eu estou imperfeito. Porque nesse tempo é um tempo de maturidade espiritual. Há um tempo de desenvolvimento. Você não vai ser batizado no dia e já vai ser Gamaliel no outro. Mas se espera que nesse tempo que passamos, esse tempo não seja desperdiçado para que a gente seja perfeito e íntegro. Ou seja, não há debilidades nas partes que nos compõem, nas fases, nas áreas que nos compõem. E ele vai dizer qual o efeito disso. Olha, se você for dar um salto para o versículo 9, ele vai dizer assim: o irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade. O que ele está dizendo é que essa perfeição e integridade coloca-nos de uma maneira superior aos aos padrões sociais da nossa época. Ele fala assim: para Deus e no reino, aquilo que o mundo está te chamando não faz efeito para te definir. O que faz efeito para te definir é o que Deus faz e fala de você. Olha, aquele que é de condição humilde, ou seja, a sua renda não afeta, não te define, porque a dignidade é incomparavelmente maior. E ele fala, ó, o rico, na sua insignificância, passará como a flor da relva, porque o sol se levanta e com ardente calor, e a erva seca e sua flor cai e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também murcha o rico em seus caminhos. Ele não está fazendo um atestado contra posses, mas ele está fazendo uma alerta muito grande como posse, como elemento de identificação, de identidade. Ele falou, nossa identidade é construída em Cristo Jesus. E ela é tão forte que alguém que está numa condição de escravidão tem uma postura de dignidade acima de que todo o planeta pensa sobre isso. O mundo pode dizer assim: você é algo, uma coisa de alguém. E Deus fala: se você respeitar o processo, isso faz com que você, mesmo numa condição de escravidão, possa brilhar ainda dentro dessa área de atuação e fazer da escravidão um próprio ministério. Isso é completamente fora de qualquer padrão humano possa pensar. E ele vai dizer exatamente isso. E ele vai trazer essa concepção de dignidade, de inteireza e de ação dessa perseverança. Olha, quando o Tiago vai falando de pureza, dignidade, de algo que mostra Jesus de fato, ele vai dizer que alguém vai sentir, e por favor, se você não prestou atenção em nada que eu disse até agora, preste atenção nisso. Santificação é como você quebrar um perfume numa sala. Uma pessoa santificada é uma pessoa perfumada pelo Espírito. Perfume é algo indisfarçável. Se você quebrar um perfume em cima de você, não tem como você disfarçar isso.
as pessoas são imediatamente afetadas pelo processo de santificação. Uma santificação que não afeta diretamente as pessoas do nosso convívio, Tiago vai dizer, isso não é verdadeiro. Santificação que não afeta as pessoas, que não coloca para dentro do seu projeto, para dentro do plano, aqueles que está diretamente relacionando-se com você, isso não é verdadeiro. Tiago, ele não contrapõe fé com obras. Ele nunca fez isso. O que Tiago está contrapondo é uma fé verdadeira de uma fé falsa. Isso que ele está dizendo. Fé falsa não tem resultado prático. Fé falsa não afeta positivamente a vida de alguém. Fé falsa é alguém que se converteu, foi para casa e a única coisa que ele gerou em casa foi ele foi se tornou uma pessoa chata. É só isso. A fé verdadeira faz com que uma pessoa tenha o seu caráter refinado e ele flui dele e flui do Espírito nele, os dons e o fruto do Espírito, ele passa a viver uma vida de amor, alegria, paz, fidelidade, longanimidade, bondade, mansidão, domínio próprio e, obviamente, é maravilhoso conviver com uma pessoa assim. Portanto, quando a santificação acontece de maneira verdadeira e a fé verdadeira brota, as obras são inevitáveis e as pessoas são afetadas por isso a ponto de elas serem obrigadas a decidir. Olha, por exemplo, o que ele vai dizer sobre isso no verso 21. Portanto, despojando-vos de toda impureza. Quando você joga fora, tira do despojo toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, o qual é poderosa para salvar a vossa alma. Repetindo, jogue fora, tirando, despojando da impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão, que eu já disse, a possibilidade, a capacidade que o Espírito Santo nos dá de nos inclinar diante daquele que está nos transformando. A palavra em vós implantada, que é poderosa para salvar a sua alma. Mas quando ele fala de pureza, ele vai definir essa pureza de forma prática. No verso 27, ele diz assim: a religião pura, aquela que foi despojada de toda a impureza e que tirou o acúmulo da maldade, essa religião pura, sem defeito, ela é assim, ó. Para com o nosso Deus e Pai é visitar o órfão e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se contaminado do mundo. Ele define essa dignidade e essa pureza como bondade. Olha, visitar o órfão e a viúva na sua necessidade, você pode aplicar isso no seu contexto, e, é, e nas suas tribulações, ele é resultado do fruto do Espírito. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, bondade. Bondade, longanimidade. Bondade é sempre para alguém. Paciência é sempre para alguém. O amor é sempre manifestado para alguém e isso vai crescer, isso muda o planeta e faz do planeta dizer assim, no céu é tudo assim? E a resposta do evangelho é, o céu é um mundo de gente cheia do Espírito. Então eu quero saber mais sobre esse céu. O céu está sendo demonstrado como exemplo na vida e isso que gera vontade. O céu não é visto a olho nu. O céu é visto por meio do crente. Ele vai dizer no capítulo 2 verso 4, ele diz assim, ó, não fizesse distinção entre vós mesmos e não vos tornasse juízes tomados de perversos pensamentos. Ou seja, olha, ele coloca aqui em contraposição um pensamento pervertido, impuro, é aquele que a gente faz de nós juízes de nós mesmos e passamos a errar na nossa relação com os outros. Querido, querida, eu sei que a aprovação é inevitável se você se coloca na mão de Deus para ser aperfeiçoado. A tentação também. A tentação não é só um projeto do mal para que você faça alguma coisa diferente. A tentação é um projeto do mal para que você se torne uma pessoa diferente. Quando na primeira tentação, a palavra-chave da tentação não é coma e faça isso porque é certo. Não. A palavra-chave da tentação, quando a serpente fala com Eva, é sereis como Deus. A proposta é de ser. Quando Jesus foi tentado no deserto, não é só transforme essas pedras em pães, não é só fazer algo que não é para ser dito. É, se és o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães.
O ser está no centro de uma tentação. Quando você se vê hoje, o Espírito Santo te mostra que você está sendo tentado, lembre-se que há uma proposta para que você se torne outra pessoa. E essa proposta, ela vai bater eco em algo que já está dentro de nós. A tentação se baseia em algo que está dentro. Ou seja, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Portanto, a força que temos para vencer a tentação, ela começa com não cobiçarmos ser nada, mas estarmos satisfeitos em sermos filhos de Jesus, filhos de Deus e servos de Deus. É a partir da concepção de ser servo. Eu sou um servo. Eu sou filho de Deus. E isso é a força que dá o ponto inicial da resistência à tentação. Se eu não saio de casa com o pé firme naquilo que eu sou, servo, eu vou cambalear diante de toda a proposta de ser algo. E as propostas de ser algo, de experimentar algo, estão todas juntas. Mas a provação intenta fazer com que você também seja integralmente aquilo que Deus chamou a fazer. Satanás primeiro te faz uma proposta. Se a proposta não for aceita, aí vem a perseguição. Jesus vem com uma declaração. Quando a declaração é aceita, aí vem a provação para que você caminhe com ele e seja nele aquilo que você quer ser. A melhor coisa que pode acontecer com alguém que ama Deus é não gostar de nada de si que não se relaciona como Deus. Porque quando você começa a ter desgosto daquilo que em você não reflete o caráter de Deus, esse é um ponto fundamental de qualquer transformação. Da mesma forma que a pior coisa que pode acontecer a um coração não regenerado é a realização dos seus projetos. Quando aquele coração não foi provado, ele ainda está cheio de maldade, mesmo que essa maldade seja desconhecida, e ele sonha. A pior coisa que pode acontecer a esse coração é a realização desses sonhos. Os nãos de Deus são a manifestação maravilhosa do seu amor. Eu termino dizendo então agora que a sabedoria, essa sabedoria produzida no caminho, como processo, como Tiago disse, ela é um dom, um presente. Se alguém de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, porque Ele dá liberalmente e nada não impropera, e não joga na cara. Você fala, pediu ontem e não usou. Não, Ele não impropera. Ele dá a você e dá a você liberalmente. Essa conclusão nos leva a pensarmos que, primeiro, toda a ausência de sabedoria da minha vida está sob a minha responsabilidade, porque era só pedir. Portanto, a ausência de sabedoria, ela é uma consciência da ausência de confiança. A ausência de sabedoria é uma consciência ela está diretamente relacionada à ausência de entregar a Deus em dependência, porque vem dele. Toda sabedoria que eu não tenho é uma sabedoria que eu não pedi para ter, portanto está sob a minha responsabilidade. Mas quando ele dá liberalmente. E Deus quer que nesse mundo haja um povo sábio. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, é também importante pensar que a aceitação dessa mensagem, temei a Deus e dai-lhe glória, gera para quem aceita sabedoria. Sabedoria de compreender a si mesmo a partir daquilo que Deus mostra por meio da provação. Sabedoria de compreender a si mesmo e se desenvolver na perseverança nessa aprovação. E essa sabedoria que aparece quando nos olhamos para nós mesmos, comparando a Cristo e avaliamos a perfeição e integridade pelo que nós conhecemos dele. Você quer ser sábio, saiba que a sabedoria não se dissocia de provação, quando o Tiago fala. Não se dissocia da maneira como você permite que a fé entre e faça efeito na vida. Mas a boa notícia de sempre é que aquele que começou boa obra em vós há de terminá-la. Portanto, o projeto da sabedoria do povo de Deus, da santidade e do desenvolvimento, é um projeto dele. O que fazemos hoje é nos render. Hoje, se você não pode correr, não corra. Se você não pode andar em direção a Cristo, não ande. Mas se você pode cair, caia. Se você pode cair, se render, cair aos pés de Cristo, caia. Se ele tivesse te dito, corra,
para mim, nós falharíamos. Se ele tivesse dito, ande comigo, ande, e permaneça, ande, venha até mim, nós falharíamos. Mas ele disse, se renda. Isso eu posso fazer. Ele disse, caia aqui no meu pé. Cair eu consigo. Cair nele. E a partir da rendição completa, da mansidão, ele faz a maravilha que ele quer mostrar.